sobre a legalidade da requisição de informações durante o período em que Alexandre de Moraes presidiu o tribunal. Eu converso agora com o advogado e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Doutor Eugênio, alguns ministros do TSE vêm do STF por força da Constituição, ou seja, é o mesmo ministro em acúmulo de funções determinado pela Constituição. Posto isso, não havia uma cooperação prevista entre STF e TSE em relação às fake news? Olha só, boa noite. Eu devo dizer o seguinte: existem processos que estão em curso no Supremo Tribunal Federal e outros que estão em curso no TSE em termos de ações de investigações judiciais eleitorais que guardam entre si conexão, ou seja, tem os mesmos réus, tem provas que são aproveitáveis para um e para outro, né? E que, portanto, podem ser perfeitamente, vamos dizer, dentro de uma cooperação entre tribunais, que é perfeitamente lícita, podem ser transladados de um para outro. Tá? Isso não tem nada de errado, não existe aí nada de procedimento atípico ou coisas do gênero que fora do rito, como disse a Rede Globo. Não tem nada fora do rito. Existe simplesmente, quando há conexão, é evidente que um juiz pode pedir ao juiz da outra causa conexa provas que estão lá dentro que podem ser aproveitadas nesse outro processo. E o ministro Alexandre de Moraes, ele, por força de uma, vamos dizer, designação do presidente do Supremo Tribunal Federal, na época, quando era presidente o ministro Toffoli, ele assumiu esses processos contra a democracia, a investigação desses processos, que está perfeitamente dentro do regimento do Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, ele era presidente do TSE, né? Então, o que ele tinha que fazer? Na verdade, é conversar com os assessores e dar as ordens. Olha, por favor, peguem essas provas aqui e coloquem ali. Não faz sentido ele mandar uma carta rogatória para si mesmo, né? Isso seria coisa de maluco. Então, é claro que, até por economia processual, ele poderia fazer isso sem nenhum... Não há nada de irregular nisso, absolutamente nada. Estão vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes não fez nada que dois juízes não pudessem fazer. É que ele acumula as duas funções. E então, na verdade, o que ele faz? Ele tem um assessor, um juiz auxiliar no TSE e outro juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. E eles, entre si, trocam legitimamente as informações, trocam as provas, e que são depois anexadas aos processos de forma absolutamente transparente, clara, como seria feito se fossem dois juízes. Então, eu não estou vendo nenhuma irregularidade nisso. Acho que os jornalistas, principalmente o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que lançou isso como se fosse um grande escândalo, na verdade, ele não conhece direito processual civil nem penal, e não sabe como é que tribunais cooperam entre si. Portanto, na verdade, como jurista, isso daqui não é nada de criar algum tipo de estranheza. Absolutamente. Doutor, a acusação é de ilegalidade, mas a Justiça Eleitoral não tem poder de polícia? E o que significa esse poder de polícia? Olha, o poder de polícia é o seguinte: a Justiça Eleitoral ela é uma justiça mista, tá? Ela tem um dúplice caráter. Ela é judiciário, por um lado, e ela é administração, por outro, porque ela administra as eleições. E como administradora da eleição, ela tem o poder de polícia de angariar informações sobre aquelas eleições, sobre aquilo que os candidatos falam, sobre aquilo que candidatos acusam, né? Ela tem esse poder, ela tem esse caráter híbrido administrativo jurisdicional, tanto que existem sessões administrativas e sessões jurisdicionais dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, sendo um órgão também administrativo, o poder de polícia é inerente a qualquer administrador. Veja bem, poder de polícia não é poder de meganha, tá? Poder de polícia é um poder de
vamos dizer, executar ou fazer executar, se necessário, até pela força, as medidas que o tribunal impõe. Tá? Então, ele pode fazer isso como órgão administrativo que é. Portanto, extrapola a jurisdição. Agora, o que me causa alguma espécie, às vezes eu fico pensando, porque eu tenho o jornalista Glenn Greenwald como um jornalista sério, e eu me pergunto, onde é que se quer chegar com uma acusação vazia como essa? Né? Na verdade, nós estamos hoje vendo um tribunal que foi vitorioso numa luta contra pessoas que estavam tentando dar um golpe de Estado no Brasil, anulando eleições e diziam até de prender ministros. Né? Ou seja, sem nenhum tipo de consideração pelas instituições. E as instituições estão fazendo seu dever de casa, defendendo o Estado democrático de direito. Né? Então, eu não vejo onde que se quer chegar tirando a autoridade e a reputação de um tribunal, que não tem, e de um ministro, que não, por um fato absolutamente insignificante. Eu vou pegar essa sua deixa, porque o fato de surgirem matérias fazendo esse tipo de colocação não coloca a democracia em risco? Não é um novo ataque à democracia? Com certeza. Na verdade, coloca vento nas velas de quem está querendo golpear a democracia. Né? E eu acho que um jornalismo responsável, ele tem que ser consequencial. Ele tem que ter consequência. Ou seja, não é jornalismo por puro jornalismo. Para mim, o meu dever é informar. Eu não sou militante. Não é tão simples assim. Você não precisa ser militante para ter responsabilidade, para saber que notícias produzem reações, né? Produzem reações no mundo real. Né? É isso que a gente chama muitas vezes de shitstorm, né? Que é aquela calamidade, aquela comoção no mundo das notícias, no mundo das redes sociais. E isso, na verdade, está ajudando a quem está de má fé, querendo, vamos dizer, tirar toda a autoridade do Poder Judiciário brasileiro no momento em que ele está defendendo o Estado Democrático de Direito. Então, é extremamente lamentável que alguém se preste a esse papel. E o nosso papel é sempre defender a democracia. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite.